E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente do futebol, são notícias, transferências, vídeos e tudo mais. E agora o OneFootball está também transmitindo jogos como acontece na Bundesliga, tá? O campeonato alemão. O OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? A rodada da Série B se desenrolou ontem, né? Só falta o nosso jogo para fechar a rodada e não foi nada mal, tá? Porque todos os times que estão ali na parte baixa não venceram. Amanhã o Cruzeiro recebe o Sampaio Corrêa e em caso de vitória vamos subir para 15º na tabela, saindo da zona de rebaixamento. Se a gente empatar ou perder, vai continuar no Z4. A propósito, eu postei um vídeo ontem, né, sobre uma projeção aí de contas para o Cruzeiro até a reta final do primeiro turno e teve muita gente falando que era um absurdo falar que o Cruzeiro pode fazer 14 pontos em 18. Na minha humilde opinião, o Cruzeiro ele é plenamente capaz de fazer os 18 pontos em 18, assim como ele é plenamente capaz de fazer 0 pontos em 18. E essa é uma das principais críticas que a gente tem ao Cruzeiro. Ele é um time zero confiável, a gente nunca sabe qual é o time do Cruzeiro que vai entrar em campo. Na semana passada, por exemplo, a gente teve uma boa partida contra a Ponte Preta, ganhando com autoridade de um dos melhores times do campeonato, e 3 dias depois, enfrentando o líder em condições adversas na parte climática e tudo, mas o Cruzeiro não jogou absolutamente nada e perdeu com aquele gol ridículo no fim. O que a gente fez até agora na Série B nos credencia a essa arrancada e a subida de divisão? Até agora não, tá? Mas foram 13 rodadas e ainda faltam 25. Não se joga a toalha na 13ª rodada de um campeonato de 38. E esse é o meu grande ponto e eu me escoro basicamente no formato da competição, porque a Série B não tem nenhum bicho papão e qualquer time que se acerta consegue dar uma boa arrancada de vitórias. E olhem para os elencos de cada time aí. O Cruzeiro tem aí, sei lá, 30 jogadores no elenco principal, é até mais. Você trocaria os 30 jogadores do Cruzeiro pelos 30 jogadores do elenco do Cuiabá, por exemplo? Eu duvido que alguém troque, tá? E é nisso que a gente tem que se escorar. O Cruzeiro tem condição de fazer mais. Se vai fazer ou não, amigo, é só o tempo que vai dizer, é o trabalho dos caras em campo que vai definir. Mas aí tem muita gente que argumenta que o objetivo do Cruzeiro hoje tem que ser fazer 45 pontos para evitar o rebaixamento para a Série C. E é óbvio que esse é o primeiro objetivo. Esse é o primeiro objetivo de todo mundo, é se manter nessa divisão. A partir do momento que você faz uma pontuação de segurança, aí você vai pensar em voos maiores. Mas o Cruzeiro, sendo o time de maior investimento na Série B, ele não pode ser cobrado apenas para continuar na Série B. Ele tem que ser cobrado sim para subir para a primeira divisão. E em qualquer competição de futebol do mundo, quem gasta mais dinheiro tem sim a obrigação de trazer os melhores resultados. E tem gente que fala, não, mas o Cruzeiro é um time jovem. O Cruzeiro não é um time jovem, o Cruzeiro não é um time de garotos. Se a gente estivesse jogando a Série B com a base, eu concordaria em não ter exigências de que a gente estivesse na parte de cima da tabela. Mas olha para o plantel do Cruzeiro. Nesse último jogo contra o Cuiabá, por exemplo, a gente tinha 2 jogadores com idade abaixo de 20 anos, que eram o Maurício e o Matheus Pereira. Todos os demais que participaram do jogo têm no mínimo 24 anos. E teve o Caio que entrou no segundo tempo, que até já foi embora. Mas olhando para o plantel do Cruzeiro, seja considerando jogadores mais velhos ou considerando os nossos garotos, que a gente tem muito jovem bom de bola aí, o Cruzeiro tem condição de jogar um futebol muito melhor. E a grande maioria dos times da Série B já está no seu limite. E é por isso que a gente sempre fala, né? Tem a questão do potencial de ter o melhor elenco e de executar esse potencial, provar isso em campo. E esse é o grande problema. O Cruzeiro não fez isso até agora. A Série B não tem nenhum bicho papão, mas o único time que tem potencial para ser esse bicho papão é o Cruzeiro. E até agora tem sido um desempenho ridículo. Saindo do desabafo e indo mais para as notícias, tá? A venda do Caio Rosa já está sacramentada, vai jogar no Al Sharjah dos Emirados Árabes. O Cruzeiro vai manter 20% do passe do jogador e recebe pela transação algo em torno de 600 mil dólares, que dá um pouquinho mais de 3 milhões de reais. A rescisão de contrato dele com o Cruzeiro já foi publicada no BID
vide e eu acho que a gente não precisa repetir de como essa venda foi mal conduzida por um valor baixo e passa para o mercado uma mensagem de que a gente vai aceitar qualquer miséria que oferecerem e qualquer um que chegar pode levar nossos bons jogadores. Que essa grana sirva pelo menos para botar uma folha salarial em atraso, né? Porque o Cruzeiro ainda está devendo o salário do mês passado e hoje, dia 7, está vencendo mais uma folha. Então, se a gente não conseguir pagar isso amanhã, a gente entra em campo amanhã contra o Sampaio Corrêa devendo 2 meses de salário para os jogadores. O Kaká é outro jogador de base que sempre parece perto de deixar o Cruzeiro, né? Após times da Rússia, dos Estados Unidos, o Atlético Paranaense e o Santos, agora é o Palmeiras que monitora e está interessado no jogador. Pelo que foi noticiado, até o momento não existe proposta do Palmeiras, é apenas uma observação, uma sondagem que pode se transformar efetivamente numa oferta. Espero que se o Cruzeiro vender o Kaká, que seja por uma grana que pelo menos consiga resolver mais do que 1 ou 2 meses de folha salarial, que a gente consiga de fato ter alguma segurança para seguir até o final da Série B. E o Kaká é um ótimo jogador, eu gostaria que ele não saísse do Cruzeiro, mas entendo, né, que é um sacrifício necessário. E no caso dele, que é um jogador um pouco mais valorizado, até faz um pouco mais de sentido vender do que foi a venda do Caio, né? Porque você vendeu um jogador para pagar 1 mês de salário, isso é ridículo. Já o Maurício não tem proposta, mas também vai desfalcar o Cruzeiro em 2 jogos na Série B. Ele foi convocado pelo treinador André Jardine para um período de treinos na seleção sub-20 entre os dias 21 e 31 de outubro. O Maurício não está jogando bem e hoje ele nem é titular do time, mas esse período em questão, 21 a 31 de outubro, não é data FIFA e os clubes não são obrigados a liberar os jogadores. Então por que o Cruzeiro vai ceder o Maurício para a seleção e ficar como uma opção a menos, tá? Olha, por exemplo, no nosso elenco hoje os meias. A gente não sabe se vai poder inscrever o Giovanni Piccolomo porque está punido pela FIFA, né? O Regis está com esse papo de que pode ser transferido lá para o futebol do Catar. Então se a gente perde o Giovanni, perde o Regis, que é uma possibilidade. O Marco Antônio está no departamento médico e parece que ninguém confia muito no retorno dele. Pode ser que o Cruzeiro fique sem nenhum meia para jogar 2 partidas. Tem o Claudinho, que é uma opção, mas enfim, também não vem sendo aproveitado. Será que ninguém no Cruzeiro pensa nessas coisas? Você vai liberar um jogador para ficar 10 dias na seleção sub-20, fazendo treinos e 2 amistosos contra times irrelevantes, contra times de base, sendo que é um cara que é uma peça importante do seu elenco principal, mesmo que não esteja jogando bem. O Maurício é o cara que ainda tem mais gols e mais assistências no Cruzeiro até hoje, o que mostra como o desempenho dele é ruim e como o desempenho dos outros é pior ainda. E o que mais irrita na história, né? Quem paga salário de jogador quando ele vai para a seleção é o próprio clube. Então a gente vai ceder o Maurício, ficar pagando o salário dele para ele não estar à disposição. Se o Maurício quer ir para a seleção ou não, isso é irrelevante. O importante é que o Cruzeiro deve liberar um jogador e pode sentir falta dele como opção no elenco, seja para ser titular, seja para ser aproveitado durante os jogos, e eu acho que isso é um absurdo. Na minha opinião, o Cruzeiro tem obrigação de recusar a convocação do Maurício e ele continuar por aí. E o Cruzeiro tem mais um jogador integrado a partir dessa quarta-feira, trata-se do volante Jadson, que estava no Bahia, que eu chamo carinhosamente de Jadson Oreiudo, né, por motivos óbvios. O atleta foi devolvido pelo Bahia, onde estava emprestado desde janeiro. Ele jogou 12 partidas por lá e fez um gol. Ontem veio a notícia que o Jadson seria devolvido, mas tinha proposta do Botafogo, então seria reemprestado. E aí veio a grande surpresa, né? O Cruzeiro recusou a oferta e decidiu reintegrar o Jadson. Eu sinceramente não entendi por quê. Eu tenho a impressão que ele é um bom profissional, é um cara gente boa, não tem nada a criticar nele no que diz respeito a empenho, mas ele não é um grande jogador. E tem gente do departamento de futebol do Cruzeiro que aparentemente não assiste jogo, tá? Que acha que a Série A do Campeonato Brasileiro é a Premier League e a Série B é a Copa Itatiaia, porque pensam que qualquer jogador ruim da Série A vai voltar a jogar a Série B e vai ser um craque. Foi com esse raciocínio que voltou Henrique, que voltou Marquinhos Gabriel, que voltou Sassá, agora que voltou Jadson. Algum deles está fazendo a diferença pro bem pro nosso time? Ainda que o nível técnico seja de fato um pouco abaixo, futebol na Série B ainda é futebol, tá? Tem que saber dar passe, tem que saber marcar, tem que correr até mais do que correr na Série A, tem que saber meter gol, coisa que os nossos atacantes aparentemente não fazem. Então eu acho que o pessoal do Cruzeiro tá se enganando com esse raciocínio de que vamos trazer aí aos pereba da Série A, que os caras vão voar na Série B. Isso não acontece assim, gente. Mas já que o Oreiudo tá de volta, eu torço para que possa nos ajudar de alguma forma. É um jogador que provavelmente vai poder ajudar mais do que vem ajudando o Henrique e Ariel Cabral, pelo menos, porque
porque ele aguenta correr, né? E isso já é uma vantagem. Mas definitivamente não é uma reintegração que anime em nada. Como notícia ruim nunca vem sozinho, Matheus Pereira vai desfalcar o Cruzeiro nos próximos jogos. Isso porque ele pegou Covid-19, já está isolado do resto do grupo e até o momento assintomático. O Matheus era nosso melhor jogador e justo ele foi infectado, né? Eu acho que se a gente pudesse escolher qualquer outro jogador do plantel para pegar o Covid seria melhor, mas justamente o Matheus que resolveu a nossa lateral esquerda. Infelizmente aí tá com o Coronga, tomara que se recupere logo e volte logo, né, para ser uma opção pro time, e nesse momento a gente vai ter que se virar com o Giovani. Ele que foi reintegrado e é a única opção pro setor. Tomara que consiga jogar direitinho e não comprometer. Ele teve um tempo longo afastado para se condicionar fisicamente, e se não afundar o time, eu já tô satisfeito. E vou fechar falando aí de manifestações da torcida, tá? Nessa manhã de quarta-feira, cerca de 50 integrantes da torcida organizada Máfia Azul invadiram lá o centro de treinamentos do Cruzeiro, a Toca da Raposa 2. A polícia foi chamada no local, mas não houve enfrentamento nem nada assim mais grave. O Cruzeiro divulgou a famosa nota de repúdio, dizendo que reprova os atos de vandalismo, visto que danificaram um portão e funcionários foram intimidados. Aí eu acho que depende do funcionário, porque se foi jogador, comissão técnica ou pessoal da diretoria, eu sinceramente não me incomodo em nada com essa intimidação e acho que parte do imenso salário que eles recebem é também por causa dessa pressão natural que advém do cargo que eles ocupam. Agora, com relação a funcionários como o pessoal da portaria, pessoal de limpeza, essas pessoas que ganham um pouco e que não têm poder nenhum para mudar a situação, eu também acho que é vacilo se de fato houve intimidação a eles. Isso aí eu sou totalmente contra. Algumas faixas foram afixadas em frente ao CT, protesto contra jogadores como Machado, Regis, Giovani, Arthur Kaique e Robertson, além do treinador Ney Franco e o presidente Sérgio. E eu até concordo em linhas gerais com o conteúdo dessas faixas, tá? Especialmente essa pro Ney Franco, que ele não tá aqui para recuperar medalhão que rebaixou o Cruzeiro. Ele tá aqui para recuperar o time. Se for possível recuperar algum jogador nesse processo, beleza, mas ele precisa focar no time do Cruzeiro e não nos jogadores mais velhos e mais renomados, que ele falou nitidamente que o objetivo dele era recuperar esses caras. Sobre essa faixa pro Sérgio, eu acho que a galera faz mais uma vez um paralelo que eu considero inadequado entre as lives e a postura centralizadora do Sérgio. São fatores totalmente independentes. Você pode ter live e não ser uma pessoa que só ouve a opinião da torcida no momento que lhe é conveniente, que é isso que o presidente tem feito ultimamente, tá? O que eu acho das lives que precisa melhorar é, às vezes, não fazer live que não tenha nada a ver com o contexto, né? Como, por exemplo, o time na zona de rebaixamento e o cara lançar a nova logo do centenário. Eu acho que isso aí não fez o menor sentido. E sobre a faixa aos atletas, eu só me incomodo porque não estão ali cobrando os líderes do elenco. Estão cobrando alguns jogadores, como, por exemplo, o Machado, que a gente sabe que é um jogador limitado, mas que é um cara que se esforça, né? E caras que têm salários muito maiores, que têm uma história grande no clube, estão sendo convenientemente poupados. Está marcado um outro protesto para as 17 horas dessa quarta-feira na sede do clube no Barro Preto. Inclusive alguns influenciadores estavam postando aí umas bombinhas no Twitter ontem e era para divulgar essa manifestação. Inclusive eu considero que foi uma escolha muito infeliz de divulgação, né? Porque criou a expectativa de que fosse algo super importante, bombástico de fato, e era só um chamado para mais um protesto que a gente já teve uma dezena desde que essa desgraça começou a acontecer na temporada passada. Cada um faz o que quiser, eu não sou pai de ninguém, mas acho que deveriam poupar o coração do cruzeirense que já está sofrendo demais. Entre as reivindicações estão a expulsão dos conselheiros remunerados e o banimento de toda a diretoria e conselho fiscal da gestão Wagner Pires, a demissão de David Benessi e Brunoro, reformulação radical do estatuto com aprovação da torcida, auditoria nas contas da era Gilvan e acesso à Série A. De todas essas pautas, a única que eu tenho alguma expectativa de ser atendida é o acesso para a primeira divisão, porque isso depende do campo e bola e o Cruzeiro pode sim se acertar e tem condição técnica, de qualidade, de elenco, bababá, de fazer uma campanha de recuperação. As outras pautas, eu duvido que qualquer uma delas sejam atendidas e gostaria muito que fossem. Eu acho que todas elas têm de fato um bom fundamento aí. A questão é que não são realistas, eu não vou acreditar nisso e muito menos vou vender mentira para alguém. Quem acredita na relevância e na efetividade de manifestações desse tipo, tá dado o serviço então, vai ser hoje às 17 horas lá na sede do clube no Barro Preto, no mesmo local onde um pouquinho mais tarde o presidente Sérgio vai ser eleito, né, para o novo mandato de 3
3 anos aí à frente do clube. A votação começa às 3 horas da tarde, deve ir até às 8 da noite e o Sérgio Santos Rodrigues vai se reeleger, até porque é o único candidato à presidência do clube. Uma coisa boa nessa história é que a torcida do Cruzeiro dessa vez não ficou 1 ano e meio defendendo a administração, né, sendo o torcedor de cartola. Em menos de 6 meses do Sérgio já enxergaram que ele não é o salvador da pátria, comete erros e não são poucos. E essa cobrança é essencial para que a gente julgue individualmente as ações e não se sinta obrigado a concordar com tudo que o gestor do nosso clube faz. Eu acho que todo mundo já entendeu isso, mas o tal do apoio incondicional é uma das piores coisas que pode acontecer num clube de futebol, e o que eu espero para o Sérgio nesses próximos 3 anos que ele de fato vai ser o nosso presidente é que ele finalmente entenda que o critério para se contratar um profissional não é ser amigo dele, a pessoa tem que ser competente. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Hoje tivemos a participação notável aí do cachorro do vizinho, né, que gritou que foi uma beleza, mas agora deu uma sossegada. Acreditem, tá? O cachorro não é meu, não sou eu o culpado pelo cachorro tá meio triste aí. Eu não sei se ele tá com fome, com sede ou o que que é, mas eu não posso fazer nada porque eu não consigo nem ver o dog. Mas se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!